O Campeonato Paulista vai começar. E não é só mais um estadual qualquer, porque o Paulistão 2026 chega diferente. Formato novo, menos datas, VAR desde o início, estreantes na elite e pressão já nas primeiras rodadas. E se você acha que estadual é só pré-temporada, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje aqui no 90 Mais Acréscimos, a gente vai te explicar tudo sobre o Paulistão 2026. Quando começa, quem joga, o que mudou e por que esse campeonato promete bem mais do que parece. A bola já vai rolar esse sábado, às 3 da tarde. E o jogo que abre o campeonato é São Bernardo e Capivariano. Ou seja, Paulistão começando com aquela cara de interior, estádio cheio e clima que só o estadual tem. A grande final do Paulistão 2026 está prevista para o dia 8 de março. Então a gente está falando de menos de 2 meses de campeonato, com jogo direto, sem muito espaço para erro. Piscou, já está eliminado. Ao todo, são 16 clubes, 14 remanescentes do campeonato passado e 2 que subiram da Série A2 de 2025. O Capivariano, que volta à elite depois de quase 10 anos, e a última participação foi lá em 2016. E o Primavera, que faz história com a estreia inédita na Série A1. Pra esses caras não é só campeonato, é vitrine, é sobrevivência e a chance de fazer barulho em um dos estaduais mais difíceis do Brasil. O Paulistão 2026 marca a 86ª edição do campeonato, organizada pela Federação Paulista de Futebol. E agora com nome oficial, Paulistão Casas Bahia 2026. Tradição não falta, e o que muda é a forma de jogar esse campeonato. E aqui começa uma parte importante. A Federação Paulista resolveu mudar o formato do campeonato para reduzir datas, e o modelo ficou bem parecido do que é usado na Champions League. Times de um pote enfrentam equipes da mesma chave, mas também cruzam com clubes de outros potes, totalizando 8 jogos na primeira fase. Mesmo com essa mudança, a Federação Paulista de Futebol garantiu todos os clássicos no campeonato, inclusive o derby campineiro, entre Guarani e Ponte Preta, que nunca pode faltar. Outro ponto importante é o VAR desde a primeira rodada. Nada de, é só no mata-mata. O VAR estará lá desde o começo. E na transmissão, o Paulistão continua bem servido. A Record segue com os direitos da TV aberta até 2029. Na TV fechada e no streaming, a Warner Bros. Discovery renovou, com a HBO Max transmitindo todos os jogos. Além disso, a Cazé TV vai mostrar um jogo por rodada, envolvendo os 4 grandes. E a TNT Sports também exibe um jogo exclusivo por rodada com os grandes. Ou seja, não tem desculpa para não assistir. Mas antes de entrar nos jogos, favoritos, pressão, a gente precisa responder uma pergunta básica. Qual é o peso do Paulistão hoje? É só um estadual de começo de ano? Ou é um campeonato que pode mudar o rumo da temporada? E porque ele ainda importa, e não se pode dar o luxo de tratar isso como teste. Igual falei no início do vídeo, esse é um campeonato que acontece de janeiro até o início de março. A bola começa a rolar no dia 10 de janeiro, e o campeonato vai até o dia 8 de março, quando acontece o segundo jogo da final. Ou seja, é aquele período clássico do futebol brasileiro, onde todo mundo está se ajustando e ninguém quer ficar para trás. Mas diferente de outras edições, o Campeonato Paulista 2026 vai conflitar com datas do Campeonato Brasileiro e será um campeonato de tiro curto, então ele pode definir o tom do ano ou até a parada da Copa do Mundo, especialmente para os times grandes. Ganhou, fica confiante. Perdeu, começa a crise. E aqui vai um ponto que muita gente esquece. O Paulistão vale vaga na Copa do Brasil. Hoje a Federação Paulista é a melhor colocada no ranking da CBF e por isso tem direito a 6 vagas. 5 dessas vagas saem diretamente do Paulistão e a sexta vem da Copa Paulista. Porém, com as mudanças feitas pela CBF de classificação para esse torneio, sendo que todos que estão na Série A já estão classificados, abriu um leque ainda maior para a melhor classificação dos times emergentes. Ou seja, não é só levantar a taça, é garantir calendário, visibilidade e dinheiro no caixa lá na frente. E quando a gente fala de Paulistão, não tem como ignorar a história. O maior campeão é o Corinthians, com 31 títulos. Logo atrás vem o Palmeiras, com 26 conquistas. São Paulo e Santos aparecem empatados com 22 títulos cada. O Paulistão não é qualquer troféu, é um campeonato que mexe com o ego, com a rivalidade e especialmente com o discurso. E o atual campeão paulista é o Corinthians. Em 2025, o Timão venceu a final contra o Palmeiras e ampliou ainda mais sua hegemonia no estadual. Isso muda tudo, porque quem defende o título do Paulistão não joga só para ganhar,
joga para não deixar o rival crescer. Mas eu quero saber de vocês também. O Paulistão ainda é um campeonato decisivo ou é somente um esquenta para a temporada? Deixa sua opinião aí que eu quero ler. E é justamente por esse peso todo que o formato do Campeonato Paulista 2026 importa tanto, porque não tem mais espaço para errar. Eu vou te explicar esse formato de forma simples, para você entender como esse campeonato pode ser bem perigoso. Presta atenção que o formato do Paulistão 2026 mudou bastante. Não tem mais aquela de grupo fixo, e nem das equipes não poderem se enfrentar no mesmo grupo. Em 2026, a Federação Paulista resolveu simplificar no calendário, mas complicar na competição. São 12 datas oficiais, 16 clubes e um formato novo que lembra um pouco a Champions League. Em vez de grupos, agora o Paulistão funciona com 4 potes. E os times foram separados através de critérios da Federação Paulista de Futebol. E ficou dessa forma. Pote A: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Aqui estão os 4 grandes. Pote B: São Bernardo, Novo Horizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol. Times organizados, competitivos que dão trabalho. Pote C: Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa. Tradição misturadas com time em reconstrução. E pote D: Botafogo de Ribeirão Preto, Primavera, Noroeste e Capivariano. Interior raiz e estreantes querendo fazer história. E a Federação Paulista já garantiu. Todos os clássicos tradicionais serão garantidos, inclusive o Derby Campineiro. E contra quem cada time joga. É aí que vem a parte que confunde muita gente. Mas presta atenção que é bem simples. Cada time faz 8 jogos na primeira fase. E esses jogos são distribuídos assim. Times do pote A jogam contra todos do próprio pote, mais 2 do pote B, 2 do pote C e 1 do pote D. Times do pote B encaram todos do próprio pote, 2 do pote A, 2 do pote D e 1 do pote C. Times do pote C jogam contra todos do pote, 2 do pote A, 2 do pote D e 1 do pote B. Times do pote D pegam todos do próprio pote, 2 do pote B, 2 do pote C e 1 do pote A. No fim das contas, todo mundo joga 8 vezes e ninguém tem tabela fácil. Aqui vem um outro ponto importante: não tem mais grupo para classificar. Após as 8 partidas, entra numa classificação geral e os 8 primeiros colocados se classificam. Em caso de empate, entram esses critérios de desempate: primeiro vitórias, depois saldo de gols, gols marcados, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e, se ainda se empatar, sorteio na sede da Federação Paulista de Futebol. Sim, sorteio. E atenção, os 2 últimos colocados caem direto para a Série A2 de 2027. Não tem essa de escudo gigante. Passou da primeira fase, aí começam os mata-matas. E as quartas de final funcionam assim: o 8º pega o primeiro, o 7º pega o segundo, o 6º pega o terceiro e o 5º pega o quarto. Quartas e semifinais são jogos únicos. Empatou, pênalti, sem conversa. Só a final disputada em jogo de ida e volta. Ou seja, errou um jogo, tchau. Agora pensa comigo, com só 8 jogos na fase de classificação, mata-mata com jogo único e rebaixamento de 2 clubes direto. Será que esse formato ajuda os times grandes ou abre espaço para as zebras? Vamos falar dos riscos reais desse formato e como ele pode ser um problema gigante para quem entrar desligado no Paulistão 2026. Esse novo formato do Paulistão parece moderno. Lembra a Champions League, mas tem um detalhe importante: na Champions League ninguém cai, mas no Paulistão 2 clubes vão direto para 2, e isso muda tudo. Com o campeonato da CBF mais enxuto, o estadual virou uma competição de tiro curto. São só 8 jogos na primeira fase. Se você começar mal, não tem muito espaço para recuperação. 2 derrotas seguidas já te jogam lá para baixo, e aí começa a pressão. E se você acha que time grande não corre risco de cair no Paulistão, a história mostra ao contrário. O Santos, por exemplo, flertou com rebaixamento recentemente, por mais de uma temporada. O Palmeiras já teve medo real de cair em 1968. O São Paulo fez uma campanha sofrível em 1990. Terminou em 15º no campeonato tão confuso que até hoje se discute se foi ou não rebaixado. E o Corinthians em 2004 só escapou graças a 2 gols do São Paulino Grafite contra o Juventus. Ou seja, ninguém tá imune. E não para por aí. A tabela ficou mais difícil para os gigantes do que para os times menores. E os times do interior costumam preparar forte para o estadual. Chegam voando fisicamente, com o elenco fechado, sabendo exatamente o que querem. Enquanto isso, os grandes ainda estão ajustando o elenco, testando formação e dividindo a atenção. Os clássicos todos foram mantidos, igual falei. Além disso, os grandes ainda enfrentam equipes que hoje fazem parte da elite do futebol brasileiro. E tem mais. O Mirassol, por exemplo, hoje é uma ameaça real. Dá pra dizer sem exagero que eles assustam mais até do que o Bragantino. E não é só isso. Apenas 6 dos 16 clubes que estão disputando o Paulistão 2026
nunca fizeram uma final de estadual. Tem camisa pesada aí. Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa, Novo Horizontino, gente acostumada com Série A, Série B, Copa do Brasil e ainda tem os projetos emergentes. Capivariano, Primavera, Noroeste, São Bernardo e Velo Clube. Não tem jogo fácil. E para fechar, tem um detalhe que pesa muito em 2026. O Campeonato Brasileiro vai começar logo no início do ano. Isso significa que os grandes vão ter que dividir a atenção. Ou força no Paulista e larga a mão no Brasileiro, ou prioriza o Brasileiro e se expõe no estadual. Qualquer escolha tem consequência. Esse novo formato deixa o Paulistão mais justo, ou mais perigoso, porque emoção vai ter. Agora, segurança, aí já são outros 500. E nesse cenário todo, a grande pergunta é: quem entra nesse Paulistão 2026 mais pressionado? Vamos passar time por time, começando pelos 4 grandes, entender quem consegue surfar nesse novo formato de campeonato e quem pode se dar mal. Vamos começar pelo atual campeão, o Corinthians, que inicia o Paulistão 2026 com Dorival Júnior no comando. A base do time é praticamente a mesma da temporada passada. A principal saída foi o Thales Magno, e ainda existem definições sobre Angileri e Maicon, que seguem tratativas de renovação. Mas o grande assunto do Corinthians hoje não é só o campo. Nos bastidores, Fabinho Soldado deixou o cargo de executivo de futebol, e quem chegou foi o Marcelo Paz. O clube ainda estuda a contratação de um gerente de futebol, possivelmente um ex-jogador identificado com o Corinthians. E tem um problema sério, o Corinthians ainda luta para derrubar o transfer ban. Enquanto isso não acontecer, o time não consegue registrar novos jogadores para a competição. Nos últimos dias, a diretoria conseguiu resolver a pendência com Matias Rojas, evitando um novo bloqueio. Agora, o foco é a dívida com Santos Laguna do México, que cobra cerca de 40 milhões de reais pela compra do zagueiro Félix Torres. A expectativa é resolver isso até a outra semana. E tem outro detalhe importante: o Corinthians terminou a temporada jogando até o fim, disputando as finais da Copa do Brasil até os últimos dias de dezembro. Então, é bem provável que o time comece o Paulistão bem modificado, devido à pré-temporada curta e o cansaço dos jogadores. Mesmo assim, o Corinthians chega como campeão paulista de 2025 e também atual campeão da Copa do Brasil. A estreia é no domingo, às 4 horas da tarde, contra a Ponte Preta, na Neoquímica Arena. O campeão já começa pressionado. Agora o outro lado da rivalidade. O Palmeiras começa 2026 depois de uma temporada que muita gente considera decepcionante. Vice do Paulistão e eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Vice do Brasileirão, vice da Libertadores, tudo isso num ano vencido pelo Flamengo. Foi a primeira temporada sem títulos desde a chegada do Abel Ferreira. E o primeiro passo da diretoria foi claro: renovar com Abel Ferreira. O português assinou até o fim do mandato da Leila Pereira. Isso dá estabilidade e ajuda no planejamento. A ideia não é revolução do time, mas reforços pontuais. O Palmeiras, na reapresentação, começou a preparação física já com a principal novidade, que é o meio-campista Marlon Freitas. Primeira contratação da temporada. Alguns jovens do Sub-20 também começaram com o profissional. Por outro lado, Aníbal Moreno foi vendido ao River Plate. O zagueiro Mikael está a caminho do Inter Miami. E o lateral Gilberto, destaque da base, foi emprestado ao Atlético Paranaense. Com o calendário cheio, é bem provável que o Palmeiras faça aquele famoso rodízio: equipe A e equipe B no começo do campeonato, igual fez no Paulistão do ano passado. A estreia é no sábado, às 8h30, contra a Portuguesa no Canindé. Sem título em 2025, o Palmeiras entra em 2026, sabendo que qualquer tropeço vira cobrança. O São Paulo começa o Paulistão no comando de Hernan Crespo. Em 2025, foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal, e o último título só veio em 2021. Aí já começa aquele papo de jejum. O São Paulo ainda busca 3 reforços: um zagueiro, um meio-campo e um atacante de lado. Mas tudo isso com um orçamento bem reduzido. O clube vive situação financeira bem delicada e busca jogadores a custo zero. Até agora chegaram o meia Danielzinho do Mirassol e o goleiro Carlos Coronel, ex-New York Red Bulls. O tricolor também tenta antecipar a chegada do lateral Lucas Amon, também do Mirassol. Entre as saídas tem nomes importantes. O Oscar deve anunciar aposentadoria por problema cardíaco. Além dele, Dineno, Patrick Lanza, Luiz Gustavo, Rigoni e Mailton não fazem mais parte do elenco. A expectativa é o retorno de Caleri e Lucas Moura logo no início da temporada. Mas tudo isso acontece num cenário de instabilidade política nos bastidores, com investigação de polícia e até impeachment do presidente. A estreia é no domingo, contra o Mirassol, às 8h30, fora de casa. O São Paulo entra 2026 sem margem para erro. E agora o Santos. O Peixe começa o Paulistão com Juan Pablo Vojvoda.
após a permanência no Brasileirão de 2025 e a conquista da vaga na Copa Sul-Americana. No último Paulistão, caiu na semifinal, eliminado pelo Corinthians, e não ganha estadual desde 2016. O elenco se reapresentou no CT Rei Pelé, mas o Neymar ainda não havia voltado aos treinos. Ele passou por uma artroscopia no joelho e segue em recuperação. A previsão é que volte na próxima semana. Alguns jogadores deixaram o clube por empréstimo ou negociação. Dos atletas que estavam emprestados, só o Miguelito voltou ao elenco. E a grande novidade, Gabigol está de volta ao Santos. O atacante chega por empréstimo do Cruzeiro, até o fim da temporada. Pressão, expectativa, camisa pesada, tudo junto. A estreia é no sábado, às 4, contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Agora junta tudo isso que a gente falou. Grandes pressionados, elenco em ajuste, calendário apertado e do outro lado, times do interior prontos, organizados e cheio de vontade. Além dos 4 grandes, teremos a Portuguesa, que é da capital paulista, e o São Bernardo, que é da região do ABC, e uma lista pesada de grandes do interior de São Paulo. Guarani e Ponte Preta de Campinas, Red Bull Bragantino de Bragança Paulista, Mirassol, Grêmio Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto, Noroeste de Bauru, Velo Clube de Rio Claro e os recém-promovidos da Série A2, Primavera de Indaiatuba e Capivariano de Capivari, campeão da A2. E já dá pra adiantar, o melhor time do interior de São Paulo na temporada passada foi o Mirassol. Foi a grande história do futebol brasileiro de 2025. O clube representante de uma cidade de somente 65 mil habitantes foi o caçula da Série A e terminou em 4º lugar, com classificação para a Libertadores, um feito histórico, mas o sucesso teve custo. O time de Rafael Guanazes passou por um desmanche pesado. 10 jogadores daquela campanha histórica já não estão mais no elenco. Danielzinho foi para o São Paulo, Gabriel seguiu para o Sport Cristal do Peru, Lucas Amon, lateral direito titular, já tem pré-contrato assinado com o Tricolor, mas mesmo assim, o Mirassol não ficou parado. O clube se movimentou e trouxe nomes como André Luiz, Yuri Lara, Rodrigo Rodrigues, Natan Fogaça e Lucas Mugni. E mais recente, Denilson. Esse crescimento não é por acaso. O Mirassol saiu do amadorismo, entrou na elite do futebol paulista em 2008 e se consolidou em 2017 como um grande clube do interior. Foi semifinalista do Paulistão em 2020 e 2021, sempre batendo de frente com gigantes. O segredo está claro: estrutura, investimento em CT e uma base que revela e valoriza jogadores. Hoje o Mirassol não é mais surpresa, é protagonista. E a equipe estreia em casa no domingo às 8h30 da noite contra o São Paulo. A história do Bragantino no Paulistão tem altos e baixos, mas tem um ponto claro: o auge em 1990, quando ganhou o título sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Desde então, o time alternou entre acessos, quedas e reconstruções, até se firmar com a parceria da Red Bull, que mudou o patamar estrutural e financeiro do Massa Bruta. Para 2026, o time de Wagner Mancini chega com novidades importantes. Nacho Souza foi contratado, Luan Cândido e Nathan Carmo retornam de empréstimo. Por outro lado, o atacante Thiago Borbas deixou o clube rumo ao Real Oviedo da Espanha. Apesar de toda essa estrutura, o Bragantino segue naquele lugar conhecido. Briga por coisas grandes, mas ainda sem ameaçar de verdade o domínio dos 4 gigantes. O Red Bull Bragantino estreia contra o Noroeste, lá em Bauru, no domingo às 6h15. O Tigre do Vale virou referência no interior paulista. A história do Grêmio Novo Horizontino impressiona. O clube ressurgiu do amadorismo em 2010 e subiu de divisão rapidamente, ganhando a Série A3 e a Série A2 e chegando na principal em 2016. Desde então, virou presença constante e incômoda no Paulistão. Chegou às quartas diversas vezes. Em 2024, chegou às semifinais. Em 2025, mais uma vez bateu na trave do acesso à Série A do Brasileiro, terminando a Série B em 7º lugar, apenas 2 pontos atrás dos promovidos. Para 2026, o elenco muda bastante. Pelo menos 7 jogadores deixaram o clube. Anderson Moreira permanece no comando e participa ativamente da reformulação. Chegaram nomes como Alvarinho, Vinícius Paiva, César Augusto, Gabriel Bahia, Nicolas Careca, Leonaldi, Proc e Matheus Bianchi. O Novo Horizontino não vive de lampejos. É projeto, é processo, é gestão. E o time estreia contra o Santos, no sábado, às 4 horas na Vila Belmiro. O Botafogo de Ribeirão Preto carrega uma história pesada. Auge nos anos 70, campeão da Taça Cidade de São Paulo em 77 e vice-campeão paulista de 2001. Em 2025, o clube sofreu, lutou contra o rebaixamento, mas conseguiu se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o objetivo é claro: classificar para o mata-mata do Paulistão e formar um time competitivo também para a disputa do Brasileirão. Cláudio Tencati assumiu o comando técnico.
O elenco passou por reformulação. Chegaram Jonathan Lemos, Gabriel Inocêncio, o Wallace e Léo Gamalho segue como referência ofensiva. O Botafogo de Ribeirão não fez uma boa temporada no passado, mas tem muita tradição. Estreia contra o Velo Clube, no domingo às 5. Fundado em 2004, o São Bernardo é um dos exemplos mais claros de ascensão rápida no futebol paulista. Chegou à elite em 2011, caiu, voltou, se consolidou e virou SAF. Ganhou a Copa Paulista em 2013 e agora vive o maior momento da sua história, com acesso inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a festa recente, o clube não parou. 7 jogadores deixaram o elenco, incluindo nomes experientes como Vanderlei e Emerson Santos. Em compensação, chegaram reforços de peso: Pablo, Júnior Urso, Pedrinho, Mário Sérgio e Marcão. O São Bernardo entra nesse Paulistão como aquele time que ninguém quer enfrentar e estreia no sábado, às 4 horas da tarde, em casa contra o Capivariano. A Ponte Preta é uma das instituições mais tradicionais do futebol paulista. Vários vice-campeonatos, presença constante na elite e pioneirismo no futebol nacional. Mas o momento é delicado. Salários atrasados, greve, transfer ban, crise financeira profunda. Ainda assim, o elenco conseguiu manter o foco e conquistou o acesso à Série B, além do primeiro título nacional da história do clube, aos 125 anos. Jogadores importantes saíram. A diretoria tenta regularizar a situação financeira para poder registrar reforços e renovações. Mesmo em crise, a Ponte Preta segue sendo a Ponte Preta. E a estreia é contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, no domingo às 4 horas da tarde. O Guarani é o único time do interior de São Paulo campeão brasileiro da Série A em 1978. Isso não é detalhe, é identidade. No Paulistão chegou a 2 finais e sempre foi presença forte, mas em 2026 será bastante renovado. Matheus Costa montou um time com 7 reforços no 11 inicial, chegando nomes experientes como Ralf, reforçando a ideia de um elenco mais cascudo. A Portuguesa carrega uma história gigante, 3 campeonatos paulistas e um vice do Campeonato Brasileiro em 1996. Mas também vive anos difíceis, com problemas financeiros e administrativos. Em pré-temporada desde dezembro, a lusa do técnico Fábio Matias trouxe 8 reforços e tenta se reorganizar. O projeto era ambicioso, com acesso anual até a volta à Série A, mas a eliminação na Série D deixou o clube sem calendário. Ainda assim, tradição pesa, e no Paulistão isso sempre conta. A Portuguesa estreia no Canindé contra o Palmeiras às 8h30 no sábado. O Norusca vive uma história de idas e vindas na elite. Depois de mais de 13 anos, voltou em 2025. A temporada passada foi difícil, brigando contra o rebaixamento no Paulistão e com campanha fraca na Copa Paulista. Para 2026, Guilherme Alves comanda o time, que já apresentou 28 reforços para a disputa do campeonato e que também disputará a Série D, voltando ao cenário nacional após 18 anos. O Noroeste entra com um único objetivo: sobreviver, e estreia em casa contra o Red Bull Bragantino no domingo às 6h15. O Velo Clube voltou à elite depois de 46 anos em 2025 e não quer ser só passageiro. Campeão da Série A2 em 2024, o clube irá disputar, além do Paulistão, a Copa do Brasil e a Série D de 2026. O atacante Daniel Amorim segue como referência no ataque. Chegaram nomes experientes e Pintado comanda o projeto. A estreia em casa contra o Botafogo de Ribeirão, no domingo. Mas dois clubes chegam com moral no Paulistão 2026, pois acabaram de ser promovidos da Série A2. O primeiro clube é o Primavera, aquele típico caso de clube que caiu, apanhou, demorou e finalmente chegou. Depois de décadas rolando em divisões menores, a equipe de Indaiatuba finalmente chegou à elite do Campeonato Paulista em 2026. O acesso não foi obra do acaso. Em 2025, o Primavera foi vice-campeão da Série A2, mostrando regularidade e competitividade ao longo do ano inteiro. Não foi o pico, foi o processo. Dentro de campo, o clube tenta ser realista. Sabe que a diferença financeira para a elite é enorme. Então a estratégia foi clara: manter a base que deu certo e reforçar pontualmente. Jogadores como Matheus Anjos, Brunão, João Vitor e Júnior Caissara seguem como espinha dorsal do time. Chegaram alguns nomes conhecidos, como Yuri Lima e Gabriel Poveda, além do retorno de atletas emprestados ao longo do ano. No comando técnico, a pré-temporada começou com Rafael Marques como interino, enquanto a diretoria busca um nome definitivo após a saída de Fernando Macchioli. O objetivo é um só, sem rodeios: permanecer na Série A1. Se conseguir isso, já vai ser um feito enorme para o fantasma de Itaúna. O Primavera estreia contra o Guarani, sábado às 6h30 no Brinco de Ouro da Princesa. O
capivariano talvez seja o mais casca-grossa entre os recém-chegados. Clube antigo com mais de 100 anos de história, o Leão da Sorocabana já viveu de tudo: títulos, paralisação das atividades, queda até o fundo do poço e ressurgimento. Depois de um primeiro acesso histórico à elite em 2014 com o título da A2, o clube bateu e voltou. Agora em 2025 veio o segundo grande momento: campeão da Série A2, garantindo o retorno à Série A1 depois de 10 anos. Diferente do Primavera, o capivariano tenta chegar embalado pela conquista do título e resolveu manter boa parte do elenco campeão. 14 jogadores foram renovados, garantindo identidade e continuidade ao trabalho. Ao mesmo tempo, o clube se reforçou. Já são mais de 20 nomes anunciados, misturando experiência com apostas. Sob o comando do técnico Hélio Cizenando, a ideia é clara: não só competir, mas mostrar que não subiu por acaso. E agora que a gente já passou pelos grandes, pelo interior tradicional e pelos novatos da elite, para tudo aí que chegou a hora para você que gosta de clássicos. Então já pega o celular, abre a agenda e já anota aí para não perder nada, pois a Federação Paulista de Futebol em 2026 não poupou na rivalidade. Todos os clássicos estão garantidos. E o melhor, ou o pior, dependendo do time, é que o primeiro clássico já está garantido na segunda rodada do campeonato. Olha essa sequência aqui. Já na segunda rodada, dia 14 de janeiro, quarta-feira, Palmeiras e Santos se enfrentam às 7h30 da noite na Arena Barueri. Já começa com pressão, cobrança e torcida impaciente. Na terceira rodada, domingo 18 de janeiro, Corinthians e São Paulo às 4 da tarde na Neoquímica Arena. O famoso jogo que ninguém aceita perder. Aí você acha que vai dar uma acalmada. Não! Na quarta rodada, dia 22, quinta-feira, Santos e Corinthians na Vila Belmiro às 7h30. Clássico em sequência, zero tempo para respirar. Na quinta rodada, sábado, 24 de janeiro, Palmeiras e São Paulo às 6h30 da noite na Arena Barueri. Choque rei em fim de semana, clima perfeito para treta esportiva. Na sexta rodada, o interior entra forte. Guarani e Ponte Preta. Sábado, 31 de janeiro, às 4 da tarde, no Brinco de Ouro. Derby campineiro, raiz, pesado e sem amizade. E no mesmo dia à noite, São Paulo e Santos, às 8h30 no Morumbi. 2 clássicos no mesmo sábado. A Federação Paulista simplesmente largou o caos. E para fechar com chave de fogo, na 7ª rodada, domingo 8 de fevereiro, Corinthians e Palmeiras às 8h30 na Neoquímica Arena. O derby paulista em horário nobre, daquele jeito que a semana seguinte fica insuportável para alguém. E se tudo isso não fosse suficiente, sim, já pode ter clássico no mata-mata. A classificação é do primeiro ao oitavo, o que significa que já nas quartas de final pode ter confronto grande. Agora que falamos de times, clássicos e calendários, dá para entender porque alguns grandes caem cedo e outros times surpreendem. A real é que muitos clubes vão usar o Paulistão como uma pré-temporada disfarçada, principalmente quem veio da Série A e Série B. O problema é que o Paulistão não perdoa, é tiro curto, é erro zero. Vacilou no começo pode ficar fora do mata-mata, ou até brigando no rebaixamento. Quem ficar no modo teste pode pagar caro. E aí entra a base. Boa parte dos clubes deve apostar nos mais jovens no início. Janela aberta, elenco em formação e jogadores longe do ideal físico. O estadual vira um laboratório. Testa garotos, roda elenco e vê quem aguenta jogos grandes. Às vezes resolve e às vezes pesa. Como se não bastasse, o calendário complica tudo. O Paulistão divide espaço com o Brasileirão logo em janeiro e com a Copa do Brasil que começa em fevereiro. E o Corinthians ainda tem a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no dia 1º de fevereiro. Agenda cheia, pouco treino e decisões importantes ao mesmo tempo. Gerir o elenco vai ser tão importante como escalar bem. Pressão tem de sobra e o clube da Série A já entra cobrado. E qualquer tropeço vira crise. Corinthians e São Paulo vivem turbulência política. O Santos carrega a expectativa do Neymar. E o Palmeiras vem de um ano sem ganhar nada com investimentos gigantes. Resumindo, cobrança máxima e ninguém entra tranquilo. No Paulistão, técnico pressionado vira a pauta rapidinho. Bom, agora é oficial. Começou o Paulistão 2026. Formato novo, clássico toda hora, calendário apertado e ninguém com vida fácil. Vacilou, não tem como recuperar. Se esse vídeo te ajudou a situar em um dos maiores estaduais que tem no Brasil, fortalece o canal, já deixa o seu like e claro, segue a gente, 90 mais acréscimos e acompanha tudo que vem por aí. E agora manda real aqui nos comentários, sem clubismo ou com muito clubismo. Quem vai se dar melhor nesse Campeonato Paulista? E quem vai sofrer demais com esse novo formato? Quero ver a treta aqui embaixo. Até a próxima!